Queria cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do presidente Israel, agradecer a oportunidade de estar aqui, falando sobre um assunto de muita importância, não só em Divinópolis, como no Brasil e no mundo, mas que é muito pouco tratado, muito pouco discutido, muito pouco até aplicado, que é o patrimônio histórico da nossa cidade, patrimônio histórico do nosso Brasil e, principalmente, a educação patrimonial sobre isso. Ninguém nasce sabendo o que aquela casa, ou aquele sobrado que, graças a Deus, agora está sendo reformado, representa para a cidade. Se não tiver os historiadores, que são poucos para trabalhar, ninguém sabe. Mas aí cabe aqui a minha fala, meu pedido de fala, para que tenha um esforço por parte dos parlamentares para que isso seja expandido. Porque tem gente em Divinópolis que não sabe que Divinópolis teve um museu histórico. O museu ficou ali 30 anos. 30 anos. Eu fui o último diretor do museu e no último ano de 2016, nós tivemos 70 mil visitas assinando o livro, fora as que não assinaram. Vocês sabem o que é 70 mil pessoas visitando aquilo lá? E muita gente não conhece, porque muita gente fora. Mas aqui, focando na educação patrimonial. Outra coisa que eu acredito, que muitos de vocês sabem, mas alguns, talvez, ninguém é obrigado a saber tudo, não sabe, que investir no ensino e no trabalho da educação patrimonial, além de enriquecer a cultura da população, traz retorno financeiro para a cidade. Projetos de educação patrimonial pontuam no ICMS cultural. O ICMS cultural, ele manda verbas destinadas às cidades que mais pontuam. E não é verba pouca, ajuda muito. Divinópolis já teve muito benefício em cima disso. Então, incentivar para que a educação patrimonial aconteça com mais frequência é vantajoso até para os cofres públicos. Mas, ensinar história, eu, como professor de história, historiador, sei que as crianças hoje em dia, com a tecnologia, o avanço, história não é uma coisa muito prazerosa de ser ensinada se você tiver uma perspectiva sem uma metodologia lúdica, que é o que eu quero trazer aqui. A história, não adianta você chegar na sala de aula e repetir o que está no livro, o aluno mal vai ler, mal vai ouvir. E que dirá a história de Divinópolis. Só que Divinópolis tem uma história muito rica. Divinópolis já teve ministro da aeronáutica, de presidentes aqui, que é o Brigadeiro Cabral. Muita gente só sabe que é o nome do aeroporto, mas pouca gente sabe que ele nasceu aqui. É filho do primeiro médico de Divinópolis. Entendeu? Pouca gente sabe que aquele sobrado que eu volto a falar é de 1830. Foi construído em 1830. Se você tirar tudo que foi construído depois dele, só sobra ele. Nada é mais antigo na cidade que aquele sobrado lá, que é onde abrigou o museu. E ensinar a cultura patrimonial, e eu não estou falando só do patrimônio físico, não, que é o museu, que é o Teatro Gravatá, que é a estação ferroviária, que é a segunda da cidade, não é a primeira, ali construiu uma primeira antes. Dizer para os estudantes e para as escolas que Divinópolis tem 7 estações ferroviárias. 7 estações ferroviárias, não é uma não. Ah, mas tem Ermida, Amadeu Lacerda, João Adulto, que não existe mais lá, mas estava lá. Isso tem que ser pensado num circuito de educação patrimonial para que as pessoas possam se apropriar do conhecimento da sua cidade. Porque morar em uma cidade é algo que qualquer pessoa faz. Mas a partir do momento que você se apropria do conhecimento sobre a história e o patrimônio histórico de sua cidade, você se torna cidadão. Porque aí você tem fala para isso, você tem propriedade para falar. E aí, além desses patrimônios, vamos falar do reinado, que é patrimônio imaterial. Vamos falar da Sirene da Rede, é imaterial, e coisas da cidade que acontecem muito além. Um assunto que teria que ser horas. Eu não vou prolongar muito nisso para falar. E aí eu trouxe aqui para os vereadores, alguns já conhecem, que eu já tive a oportunidade de conversar, entendeu? O Ademir, o Print, o Wesley e o Edson, que teve o prazer de me levar até a Secretaria de Educação apresentando essa ideia lúdica de ensinar, e o Josafá também conhece esse projeto, ensinar a história da cidade brincando. Aí eu fiz questão de pedir, Deus me agraciou com a oportunidade de estar aqui hoje, até foi uma provocação, volto a falar do Edson, hoje com um frade meu lá na Academia de Letras, que é um tabuleiro histórico que você conta a história de Divinópolis. Você brinca de tabuleiro aprendendo a história de Divinópolis. Eu peço licença, vou abrir ele aqui um pouquinho,
para vocês darem uma olhada. Esse tabuleiro foi desenhado de forma lúdica a cidade de Divinópolis. Aí aqui tem a rede ferroviária, o Hospital São João de Deus, rodoviária, obrigado. Tem o Rio Itapecerica e vários símbolos da nossa cidade, a Cruz de Todos os Povos. E isso a criança vai jogando e aprendendo. E as perguntas do jogo é sobre a história da cidade. São 160 perguntas, desde as mais fáceis, por exemplo, qual o pássaro que tem na bandeira de Divinópolis? A pomba branca. Quais as cores da bandeira de Divinópolis? Preto, amarelo, preto, laranja e branco. Aí também perguntas mais difíceis. Qual o ano de fundação do território de Divinópolis? 1787. Não é 1912. 1912 é a emancipação política e administrativa da cidade. Então por aí você ensina muita coisa. Você ensina quando chegou a ferrovia. E a criança vai aprendendo ludicamente. Inclusive tem uma pergunta ali no tabuleiro que diz: quantos vereadores tem na Câmara de Divinópolis hoje? Muita gente não sabe. E nós fizemos o teste em escolas do 5º ao 9º ano, do ensino médio e do EJA. Teve pergunta com 3, 40, 12. E uma menina de 6 anos falou 17. Até arrepia, gente. Porque a informação é tudo. A educação patrimonial é necessária. Então eu vim aqui fazer um pedido para vocês, porque nós tivemos com a secretária, o Edson me acompanhou lá, para que não só esse jogo, mas outros projetos de educação lúdica cheguem, porque se você ensinar a história do jeito que ela é ensinada, se você ficar batendo na tecla naquela coisa de repetir a história, eles vão decorar, mas não vão aprender. Mas a partir do momento que você desenvolve e você entra no universo da criança, e eu vejo, graças a Deus, que já tem vídeos circulando na internet de pai, avô e criança sentado na mesa brincando com o jogo, isso já faz o jogo alcançar seu objetivo, que é reunir a família. Porque a tecnologia, ela aproxima quem está longe, mas ela afasta quem está perto. Então o neto não está tendo com o que brincar com o avô mais. Porque o avô não vai pegar isso aqui e ficar ali e entender o que é o ChatGPT, o Instagram. O avô não vai entender isso, nem quer. Mas se você botar um tabuleiro na mesa, para ele jogar o dadinho, que o dado, inclusive, tem um símbolo, o brasão da nossa cidade. Está aqui, ó. O dado tem um brasão da nossa cidade. Que se você para no brasão, você pega uma cartinha de perguntas. Se souber, você continua jogando. As peças não é peão de coisa. As peças são o gravatar, em miniatura. O Santuário de Santo Antônio, em miniatura. A locomotiva 339, que foi a primeira construída em Divinópolis. Aquela que está lá é a segunda, pouca gente sabe. E a Capelinha do Rosário. Porque a influência da cultura negra na cidade é muito grande e não podia estar de fora. Tinha que estar ali à altura. E essas pecinhas, você traz a cultura, a educação e a preservação do patrimônio material e imaterial de nossa cidade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui apresentando. Obrigado, Edson, por segurar aqui para mim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês e peço encarecidamente aos vereadores, aos parlamentares, conheçam o jogo, conheçam a história e levem para a periferia. Porque aqui no centro o pessoal já está procurando. Mas na periferia, eles precisam que vocês levem para eles lá. Isso aqui, só para informação, primeira cidade no Brasil a desenvolver um jogo de tabuleiro educativo com a história da própria cidade. Divinópolis está na frente de todas as cidades do Brasil. Muito obrigado.